Olá! Na questão de hoje vamos trabalhar com os crimes contra a pessoa, especificamente com o crime de homicídio, previsto no artigo 121, e com a lesão corporal seguida de morte, previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Então vamos ao enunciado, que é o seguinte, olha, João, maior de 18 anos, empurra Antônio do topo de uma pequena escada, causando-lhe a morte, havendo circunstâncias que evidenciem não haver João desejado o resultado morte. Atenção, não haver João desejado o resultado morte, tampouco assumido o risco de produzi-lo, responderá pelo crime de, letra A, homicídio privilegiado, B, lesão corporal culposa, C, homicídio doloso tentado, D, lesão corporal seguida de morte e homicídio culposo. Então são essas as alternativas. Vamos, como de costume, deixar um intervalinho agora para que vocês paralisem o vídeo, reflitam sobre a questão e já na sequência teremos a resposta correta, o nosso gabarito com as explicações. Bom, espero que você já tenha refletido com cuidado sobre essa questão, tá? E fique atento, veja sempre o enunciado. Tá? Então, qual das alternativas é a alternativa correta? Você tem que avaliar sempre, quando nós trabalhamos com esses problemas, sempre primeiro avaliar o resultado lesivo, que é o aspecto objetivo, um aspecto importante, avaliar meios executórios também são diferenciais importantes entre os tipos penais, mas um ponto essencial que eu sempre chamo a atenção dos alunos é a análise do elemento subjetivo, né, da intenção, do dolo do agente. Tá? Então vejam que esse enunciado coloca ali, né, então que João, maior de 18 anos, empurra Antônio de uma pequena escada, causando-lhe a morte. Tá? Então, a intenção de empurrar, não se fala, então, desse empurrão, né, na forma culposa, ele derruba porque ele quer derrubar, então, o Antônio. Só que olha que interessante, porque a sequência do enunciado diz o seguinte, olha, havendo circunstâncias que evidenciem não haver João desejado o resultado morte. Então, fala, desejado o resultado morte, seria o quê? O dolo direto do homicídio. Né? Tampouco assumido o risco de produzi-lo. Então seria a hipótese de assumir o risco de produzi-lo, exemplo, claro, tendo um dolo eventual de homicídio, ou seja, não havendo dolo de homicídio, seja na forma direta ou forma eventual, ele responde por qual crime? Então, quando você olha ali as alternativas, você já pode, né, de pronto, né, como o enunciado diz que não tem o dolo do homicídio, riscar a letra A, que trata do homicídio privilegiado, né, riscar a letra C, que fala do homicídio doloso tentado, né, e também riscar a letra E, porque ainda que tenhamos o resultado morte, vejam que quando ele empurra, né, o seu amigo, enfim, empurra Antônio, né, da escada, né, ele empurra dolosamente, ele sabe que está empurrando, ele deseja empurrar. Né, então também, ainda que o resultado morte não seja desejado, tampouco, né, assumido pelo agente, nós não podemos trabalhar com homicídio culposo. Né. Então, nesse caso, né, fica evidente uma hipótese de lesão corporal seguida de morte. Né, um exemplo interessante aqui, porque também não falamos da lesão corporal culposa, considerando que ele empurra porque ele quer. Né? Seria uma hipótese de lesão corporal culposa se ele sem querer derruba, né, Antônio da escada, Antônio cai e se machuca, ou um homicídio culposo, sendo que se ele sem querer derruba Antônio da escada. Vamos imaginar, ele está carregando um objeto, não vê Antônio, derruba a escada, Antônio cai e morre. Então aí poderíamos falar no homicídio culposo. Mas nesse caso, notem que é a hipótese clara do Peter dolo. Quando falamos do Peter dolo, sempre lembramos alunos daquela clássica fórmula. Né? Quando nós falamos do Peter dolo, lembramos que é um elemento anímico híbrido, né, que inicia de forma dolosa e encerra de forma culposa. Por isso, qual é a fórmula? Dolo no antecedente e culpa no consequente. Nesse caso, teríamos então o dolo no antecedente, nesse caso é o dolo de lesões corporais, ele empurra, né, ele deseja que o seu, né, sei lá se é desafeto, a questão não fala isso, mas em João empurra Antônio, né, então tem o dolo de lesão corporal, mas na sequência o resultado morte é título de culpa. Porque o próprio enunciado nos esclarece, na segunda parte, que não havia dolo de homicídio, tampouco dolo, não há dolo direto, tampouco dolo eventual. Né? Então tem uma situação que inicia com o dolo de lesão corporal e que leva ao resultado morte na forma culposa. Então, o clássico exemplo de Peter dolo, levando então a questão correta como a letra D. Vejam como as questões, apesar, né, de trabalharem com a parte especial, com crimes contra a pessoa, né, exigem conhecimento da parte geral. Por isso é importante que você acompanhe o nosso trabalho, que você resolva várias questões, eu não digo uma, duas, três, digo centenas de questões, para que você fixe esse assunto. Né? Então não basta você estudar, mas é importante que você memorize. E a forma de você memorizar, de você lembrar os assuntos, é realmente aplicando, colocando na prática.
com a resolução de questões. Espero ter ajudado vocês e os aguardo nas próximas questões. Bom, pessoal, era isso. Espero que o nosso vídeo tenha ajudado os seus estudos. Mas se você tem alguma dúvida, mande nos comentários que será um prazer ajudá-lo. Todo o meu trabalho sempre é feito com cuidado, atenção e carinho. Então se inscreva agora, curta, compartilhe, para que nossa comunidade cresça e possa ajudar o maior número de pessoas. Estamos aqui e nas principais redes sociais. É só você digitar Professor Pedro Luciano e nos seguir. É rápido, é fácil. E também no site você encontra muitos materiais que estamos produzindo para vocês. Infográficos, revisões, cursos e muito mais. É como eu sempre digo, o interesse é o maior educador. Até breve!